De acordo com Esther Perel, psicoterapeuta belga, a nossa fala é inteiramente ditada pela qualidade da nossa escuta. Quer um exemplo? Todos nós já estivemos em uma situação em que alguém nos fez uma pergunta enquanto estávamos distraídos. Você concorda que, mesmo sabendo a resposta, a qualidade do que vamos dizer vai depender do quanto ouvimos? Olá pessoas, essa é a segunda parte do vídeo Falar Bem é Falar pela Conciliação, do projeto de extensão Retórica Clássica para a Resolução de Conflitos. O meu nome é Laiene Silva, sou graduanda em Letras e bolsista da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora. No diálogo sobre o orador de Cícero, o personagem Marco Antônio nos ensina que os oradores, sejam gregos ou latinos, ouviam com frequência e atenção. Assim, eles aprendiam uns com os outros e armazenavam todo o aprendizado na guardiã de todas as partes da retórica, a memória. Ou seja, na antiguidade ou na modernidade, ninguém consegue falar bem sem antes saber ouvir. Então, como podemos praticar a escutativa em uma situação de conflitos? Situações de conflito existem quando duas ou mais pessoas entram em desacordo devido à incompatibilidade entre necessidades e expectativas. Sendo assim, antes de tudo é necessário entendermos que esta é uma via de mão dupla. Nós precisamos comunicar o que sentimos, mas devemos compreender que o que a outra pessoa fala também é importante. Afinal, como diz Cícero, devemos mostrar respeito àqueles com quem conversamos, sobretudo nos afastando da ira, pois não alcançamos justiça e nem reflexão quando estamos irados. A partir disso, um ótimo ponto inicial para praticarmos a escutativa na resolução de conflitos é seguir os 3 passos da comunicação apresentados por Esther Perel: reconhecer, validar e ter empatia. Assim como os oradores da antiguidade precisavam conhecer o público para o qual se dirigiam, em uma situação de conflitos, precisamos considerar a outra parte envolvida e reconhecer que existe uma questão a ser trabalhada. Para acessar o ouvinte, captar sua benevolência e atenção, ao fazer um discurso, o orador precisa valorizá-lo e incluí-lo de alguma forma em sua fala, gerando identificação, seja por meio de suas virtudes ou opiniões. Muitas vezes, quando estamos em um conflito, nos sentimos invisíveis, e tudo o que queremos é alguém que nos ouça e nos entenda, mesmo quando não estamos de acordo com os mesmos pressupostos. Isso se chama validação, uma etapa muito importante na construção de um discurso e essencial na mediação de um conflito. Mas se você busca um diálogo ou a conciliação, o principal caminho é a empatia. Nenhum orador consegue comover o público sem acionar o pathos, ou seja, as emoções, e isso só é possível se ele se colocar no lugar dos ouvintes. Na resolução de conflitos, a empatia funciona como uma troca. Ser um excelente ouvinte em um diálogo é ouvir com sensibilidade, considerando os sentimentos do outro e não apenas os próprios. Muitas vezes, ser gentil nos pequenos atos pode fazer a diferença. Por exemplo, se tomarmos a iniciativa e nos abrirmos para o outro, é provável que ele se sinta confortável para fazer o mesmo conosco. Sendo assim, a empatia é um dos pilares da retórica e é indispensável na resolução de conflitos. Seguindo estes 3 passos da comunicação, praticamos a escutativa e cuidadosa. E, ao evitar falas tendenciosas ou extremistas, atingimos o equilíbrio de ouro, tão valorizado na antiguidade. Hoje descobrimos que é possível utilizar retórica na resolução de conflitos. Enquanto a retórica nos dá a base para pensar o discurso e nos ensina a utilizar a linguagem para desescalar situações potencialmente perigosas a partir da comunicação, a mediação de conflitos, por sua vez, é o caminho perfeito para a aplicação da retórica na busca por um ambiente de paz. Mas o que você ainda não sabe é que a cultura clássica está tão próxima da nossa realidade que dá para fazer retórica e resolver conflitos contando piadas. Quer descobrir como? Então se liga no próximo vídeo.